Meu nome é Pedro Puglia, tenho 18 anos, sou de São Paulo e eu passei no ITA. Bom, a minha história com o ITA começa no 9º ano, quando alguns professores da minha escola começaram a colocar algumas questões do ITA nas provas, né? E eu gostei muito daquele tipo de desafio que o ITA oferecia, e desde então eu decidi que eu queria fazer ITA e comecei a estudar, tentando passar mesmo, desde o 9º ano. Eu fazia muitas questões antigas nesse período de colegial. Comecei a fazer cursinho junto do terceiro colegial para ver se daria para passar direto, mas não deu. O meu maior problema antes de conhecer o método do quadro era não saber o que eu tinha que saber. Existe um conjunto de matérias que o ITA cobra do aluno que não são vistas em lugar nenhum fora de turma ITA de cursinho. Então, muitas vezes eu pegava uma questão antiga do ITA, tentava fazer, ficava horas ou dias com aquela questão tentando fazer e não dava de jeito nenhum. Nessa situação, eu me sentia bastante sozinho, assim. Por mais que eu tenha tido professores muito bons e que me ajudaram muito até depois de sair da escola, é um mundo diferente. Então, eu me sentia bastante isolado, assim. No ano passado, eu tinha passado na primeira fase e entre a primeira e a segunda fase estava sem professores para me ajudar. Então eu fui procurar um cursinho online que pudesse me ajudar e eu encontrei o quadro. Mas a questão é que eu tive só uma semana de contato com o quadro naquele ano, né? Foi o período entre a primeira e a segunda fase, então eu não consegui aproveitar o que tinha para ser aproveitado, né? Mas eu gostei muito da dedicação dos professores em ir atrás da sua dúvida, da plataforma, das listas. Então eu decidi ficar mais um ano com o quadro ainda, e nesse ano deu certo. Eu defino o método do quadro da seguinte maneira. Você tem que reconhecer que você tem que começar como todo mundo. Tem que começar do zero. Você não pode achar que você pode começar do meio do caminho direto. Você tem que começar como se fosse do zero, porque você sempre deixou alguma coisa para trás, alguma coisa que você não viu, alguma coisa que você não sabe, ou alguma dúvida que vai voltar para te morder de noite depois. O principal diferencial do método do quadro é justamente esse reconhecimento de que, mesmo para uma prova difícil, você tem que partir do fácil. Você não pode começar do difícil, porque isso não faz sentido nenhum. E que não basta saber a teoria também, você tem que ter velocidade. O método do quadro me ajudou bastante, sim, a desenvolver uma velocidade de fazer prova que eu não tinha antes. Quando eu vi que o método do quadro estava funcionando, eu fiquei aliviado, porque eu percebi que eu não tinha mais que ficar procurando soluções e métodos, que era só repetir e aplicar o método que eu já tinha. Eu acho que os primeiros resultados que eu tive depois de começar a seguir o método do quadro foram os primeiros resultados de simulados do próprio quadro, né? Foi o primeiro resultado, assim, que com certeza foi um bom incentivo para depois. E o próximo momento foi na AFA, né? E eu fiquei bem feliz de ver, no meio do caminho que tava dando certo. Eu fiquei bastante feliz, assim, como acho que qualquer um ficaria, né? Mas eu lembro que eu vi o resultado, aí eu fechei a página da AFA e voltei a estudar, porque o ITA não tinha chegado ainda. Foi uma confirmação do método. O método que eu estava usando funcionava e que era só continuar com ele. Tava tudo mostrando que eu ia passar, mas nunca dá pra ter certeza, né?
Mas enfim, eu tava bastante seguro disso. Mas eu não esperava ficar em colocações tão altas. De jeito nenhum. Tô feliz de ter passado. Tô bastante curioso, na verdade. Tô curioso pra saber o que vai ter lá dentro. ah, quem são as pessoas, né? Eu tô querendo que chegue logo, basicamente. Acho que uma mensagem que eu queira deixar é pra se comparar com você de ontem, não com outras pessoas necessariamente. Fazer essa pergunta pra você mesmo, assim, de eu sei mais agora do que eu sabia antes. Se você não conseguir falar o que aprendeu de novo naquele dia, o que você fez a mais, você tá estudando errado e ainda dá tempo de mudar. Mas mude, tudo fica mais fácil quando você percebe que você tá crescendo.